com louvor, adoramos com a nossa contribuição. Agora vamos nos alimentar com a palavra de Deus. Nosso presbítero, irmão Jadson, vem nos trazer a palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, meu desejo é cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sobre a autorização do pastor Marcos Guarabira e a permissão do nosso vice-dirigente aqui da nossa congregação, pastor Nedson, nós iremos ministrar uma breve palavra para a meditação dos irmãos que estão nos acompanhando através desta transmissão. Aproveitando a oportunidade, quero mandar a paz do Senhor para todos que estão nos acompanhando nesta noite. Comunico também que o pastor Marcos Guarabira, por motivo superior, não pôde estar conosco nesta noite participando do culto de doutrina. O Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Por gentileza, abra comigo as vossas Bíblias, os que estão aqui presentes, bem como você na sua residência, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico amado Dr. Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 36, que vai dizer assim o texto sagrado: E, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Repito o último trecho desse versículo: Paz seja convosco. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, igreja que está nos acompanhando nesta noite através desta transmissão. Em uma outra oportunidade aqui na congregação, falamos acerca desse versículo. Porém, no decorrer desta semana, amanheci o dia com esse versículo em meu coração. E disse até para minha esposa: se porventura eu tiver a oportunidade para falar alguma coisa nesta semana na congregação, falarei acerca desse versículo 36 do capítulo 24 de Lucas. E meus irmãos, é interessante nós observarmos que o Evangelho de Lucas é o maior evangelho e o mais longo livro do Novo Testamento. É o evangelho mais completo, pois trata da infância, juventude, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, considerado o mais belo livro escrito da história. É um reservatório inesgotável, do qual jorram copiosamente as riquezas da graça para todos os povos. Interessante que também flui desse manancial a salvação para todas as nações, e uma mina de recursos inexauríveis que tem enriquecido a muitos ao longo dos séculos.
Percorrer as páginas do Evangelho de Lucas é assentar-se aos pés de Jesus e aprender com o mestre dos mestres. Agora, observe comigo que o versículo de número 36, o versículo na qual eu fiz menção nesta noite, o texto vai falar que Jesus, ele vai se apresentar diante do meio de algumas pessoas e ele vai dizer: paz seja convosco. A palavra paz vem de ausência de conflito, de viver em tranquilidade, de ter boas relações, e Cristo nos promove tudo isso para todos nós. E quando nós passamos a analisar o capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, nós vamos observar Jesus pós-ressurreição aparecer para os discípulos. Porém, perceba uma coisa: primeiro, Jesus, para ressuscitar, ele teve que morrer ou ser crucificado. Segundo, Jesus, para ser crucificado, ele foi condenado. Terceiro, para ser condenado, ele passou por uma espécie de julgamento. Quarto, para ser julgado, ele foi traído ou entregue nas mãos dos inimigos. Quinto, e para ser traído ou entregue, ele teve que ser encontrado. Você vai entender. E ele foi encontrado no Getsemane, orando. Agora entenda uma coisa: Jesus, sabendo do que iria acontecer com ele, a única coisa que Jesus fez foi orar. Enquanto Jesus estava orando, estavam tramando, estavam arquitetando algo contra a vida de Jesus. Mas mesmo Jesus sabendo de tudo isso, através da sua presciência, Jesus, ele preferiu colocar a sua vida em oração. Por quê? Porque o ministério de Jesus foi um ministério voltado para a oração. Jesus não apenas orava quando as coisas estavam sendo apertadas, não. Jesus orava também quando as coisas estavam tranquilas. Porém, existe muitas pessoas nos dias atuais que preferem apenas orar quando as coisas estão apertadas. Mas nós sabemos, e você também sabe disso, que o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma advertência e nos diz: orai sem cessar. Ou seja, quem está como igreja aqui na terra tem que orar quando as coisas estão difíceis e também tem que orar quando as coisas estão apertadas ou facilitadas. Nós, por sermos igreja de Cristo, nós temos que ter uma vida voltada para a oração. O que a oração não resolver, entenda uma coisa: você como
igreja de Jesus na terra, não vai encontrar nenhuma outra maneira, nenhum outro jeito para que o seu problema venha a ser solucionado. As coisas estão ficando difíceis para nós como igreja, mas existe uma ordem vindo diretamente do trono da graça. Ore, busque, se entregue mais nos pés de Jesus, porque Ele irá de resolver tudo para nós. Mas quando você estiver orando, diga: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade sobre a vida da tua igreja. Aleluia! E quando Jesus estava orando, uma das palavras de Jesus foi esta: Pai, afasta de mim este cálice. Olhe só a expressão de Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: afasta de mim toda esta dor. Jesus, ele estava sentindo na pele tudo quanto ia acontecer com ele a partir daquele momento que um dos seus discípulos iria traí-lo. Mas Jesus disse: afasta de mim este cálice. E em seguida ele vai dizer: porém, que não seja feita a minha vontade. É isso que a igreja, tendo Jesus como seu maior exemplo, tendo Jesus como seu discípulo, mesmo sabendo o que há de vir sobre a igreja, temos que dizer: Pai, que seja feita a tua vontade. Se for perseguição, é porque o Senhor está querendo, está permitindo que a igreja venha a ser perseguida. É bem verdade que a perseguição dos dias atuais não está sendo comparada com a perseguição que os nossos irmãos primitivos passaram no tempo da igreja primitiva, escrita no livro de Atos dos Apóstolos. É bem verdade que o que a igreja brasileira está enfrentando hoje não é igual ao que os nossos irmãos que estão fazendo a missão no campo asiático passam, de maneira nenhuma, mas não deixa de ser uma perseguição. Porém, nós como igreja temos que entender que tudo está sob o controle de Deus. Existe uma ordem do eterno para a igreja brasileira. Deus, ele quer colocar a igreja brasileira no prumo, para que eles venham entender que Deus é Deus e que Deus não está de brincadeira. A igreja brasileira anda muito folgada. A igreja brasileira não negligencia, aliás, não falando de forma literária, aliás, não falando de maneira 100% falando dos irmãos, de maneira nenhuma,
mas uma boa parte, existem muitos que estão brincando. Porém, a nossa oração para o momento atual é: temos que orar pedindo a Deus para que seja feita apenas a vontade dele na vida da igreja aqui no Brasil. Oh glória! Jesus disse que não seja feita a minha vontade. Quem sabe que, em outras palavras, Jesus não estava dizendo: vai doer, mas vai valer a pena. Vou sofrer, mas vai ser um sofrimento que vai gerar vidas. Vou ser humilhado, mas o inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Jesus sofreu. O sofrimento de Jesus foi o sofrimento que nos deu a condição de nós estarmos aqui. O sofrimento de Jesus foi o sofrimento que nos deu a condição de obtermos a vida eterna. A humilhação que Jesus passou foi para que o inferno não viesse prevalecer perante a igreja. Eu faço um alerta para os irmãos nesta noite: valorize mais, preserve mais, cuide mais da sua salvação. Já estou encerrando. Nós temos um limite de horário e eu concordo. Observe comigo, dando continuidade. Jesus, ele foi entregue aos seus inimigos. Depois de tudo aquilo que ele passou lá no Getsêmani, nós conhecemos perfeitamente a história. Sabemos que Judas, um dos discípulos de Jesus, foi que teve a ousadia de trair Jesus. E com apenas um beijo no meio daqueles que estavam ali naquele momento orando, identificou Jesus. E a palavra que Jesus disse para o traidor: talvez eu e você não temos esta condição de dizer para alguém que porventura nos traiu, vai nos trair. Amigo. Jesus chama aquele que o tinha, ou aquele que o traiu, de amigo. E Jesus, depois de passar por aquela situação, Jesus é levado para um homem chamado Anás. Depois de passar por Anás, Jesus passa por Pilatos, passa por Herodes e em seguida retorna para Pilatos. Porém, diante de tudo aquilo ali, ninguém tinha como acusar Jesus. Não existia acusação contra Jesus. Pilatos manda aplicar uma surra em Jesus de 39 chicotadas com um azorrague, para que o povo viesse ter pena de Jesus, pois não tinha como achar culpa em Jesus. E como estava no período da Páscoa, era de costume soltar o malfeitor naquela época.
E Jesus é colocado ao lado de Barrabás, já adiantando a história. Porém, o sistema religioso daquela época manipulou a população, pedindo a liberdade ou a libertação de Barrabás e crucificando Jesus. Jesus, um homem justo. Jesus, um homem reto. Jesus, um homem que ninguém conseguiu achar culpa nele até o dia de hoje e nunca achará, pois Jesus foi um homem que não teve pecado. É dada a sentença de Jesus. Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota. Chegando lá, é crucificado. E está escrito que ele entrega o seu espírito dizendo: está consumado. Em outras palavras, Jesus, ele paga toda a dívida da humanidade. Pesou sobre o ombro de Jesus o pecado de todo o mundo. E Jesus carregou aquela cruz sozinho, com exceção de um sirineu que foi coagido a levar a cruz de Jesus até o Gólgota. Mas de Jerusalém, Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém, Jesus foi cuspido, maltratado, humilhado, esbofeteado. Jesus passou por coisas terríveis por amor a todos nós. Mas Jesus disse lá, no seu último brado do Calvário: Tetelestai, que em outras palavras está pago, está bem pago e está consumado. Você conhece muito bem essa história. Jesus entrega o seu espírito à morte, porque a morte não tem poder sobre Jesus, porque ele manda na morte. A morte só bate na tua porta num dia que Jesus permitir, porque ela não tem autoridade sobre nossas vidas. Jesus já no Calvário venceu a morte, venceu o diabo e venceu todo o inferno com apenas uma palavra. E o brado do Calvário foi: está consumado. Fecho minha Bíblia e digo para você: ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscita. Algumas mulheres foram lá no túmulo onde Jesus estava sepultado. Túmulo este que José de Arimateia emprestou para sepultar o corpo de Jesus. Aquelas mulheres, quando chegam ali, elas se deparam com um túmulo vazio. E o anjo se apresenta para elas e diz: o que é que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que já ressuscitou. Vai lá e avisa aos demais que ele está vivo. As mulheres vão lá, anunciam aos discípulos. Está escrito, quem sabe que porque tinha sido aquelas mulheres, e uma das era Maria Madalena,
tinha passado essa informação para eles, eles ficaram curiosos, incrédulos, e foram lá procurar ver com seus próprios olhos, porque eles não acreditaram que Jesus tinha se apresentado, aliás, que o anjo tinha se apresentado para aquelas mulheres, pedindo para que elas fossem a mensageira. E elas vão lá, avisam. Só que, enquanto elas vão lá, depois que elas avisam, 2 discípulos resolvem ir até a aldeia lá de Emaús. Um chama-se Cleopas. E ali, quando eles estão caminhando, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus se apresenta no meio deles. Teoricamente, irmã Lidalva, irmã Cacá, irmã Luciano, pastor Nedson, eles pensavam que estavam caminhando sozinhos, mas Jesus estava naquele caminho junto deles. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Em meio a este momento turbulento, em meio a esta situação de trevas, você não está sozinho nesta peleja. Você não está caminhando sozinho. Às vezes você pensa que ninguém está olhando para você, mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus, Ele está ao teu lado. Aqueles homens não imaginavam que era o próprio Jesus que estavam caminhando com ele. E aqui eu encerro agora, pastor Nedson. Quando o dia já está findando, no crepúsculo da tarde, aqueles homens resolvem descansar. Jesus resolve deixar eles. Eles vão dizer: fica mais um pouco. O dia já declina, a noite se aproxima, e Jesus vai estar do lado deles. Ei! E está escrito na Bíblia Sagrada que no partir do pão, que eles vão procurar Jesus. Jesus já não estava mais no meio deles. Foi aí que eles entenderam que o tempo todo quem estava caminhando com eles era Jesus. Oh, maravilha! Xará de recamantro de revassou, lacai de remantro de rebassou de camanto de revaiassé. Ei, Jesus, Ele não tem te abandonado. Ei, Jesus, Ele não tem te deixado sozinho, sozinha. Neste momento de treva, de dificuldade, a depressão tem batido na tua porta, mas eu digo uma coisa a você: Jesus, Ele não te abandonou nem um segundo. E nesta noite eu digo para você: todo espírito de depressão que está te assolando, bata de retirada agora. Jesus estava com os discípulos, e quando aqueles discípulos perceberam aquela situação, eles resolveram retornar lá para onde eles estavam, na presença dos 12 discípulos, dos 11 discípulos, perdão. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles chegam lá onde estava a cúpula dos discípulos, que começam a relatar, o mesmo Jesus, Ele mesmo, quando eles estavam ainda falando, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco, paz seja convosco.
Quem sabe que aqueles discípulos não estavam todos atemorizados, com medos, eles estavam assombrados com as coisas que estavam acontecendo, mas Jesus fez questão de se apresentar no meio deles e dizer: paz seja convosco, paz seja convosco. A paz vinda da parte do Eterno, Ele vai habitar dentro do teu ser agora, ela vai entrar dentro da tua casa agora, ela vai entrar na tua vida agora, ela vai entrar na vida do teu filho agora, ela vai entrar na vida da tua filha agora, porque a paz que vem da parte do Eterno é uma paz diferenciada. E em João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba a paz da parte de Deus. Seja abençoado, abençoada nesta noite, e tome posse desta palavra em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus.